O jovem Isaías Caminha saiu de sua cidade no interior em direção ao Rio de Janeiro, a sonhada capital, para se formar como doutor. Infelizmente, ao chegar lá, ele vê que todo o véu de encanto que poderia existir naquela cidade acaba sendo esmagado por preconceitos raciais e pelo quarto maior poder que pode existir numa sociedade, a imprensa jornalística. Hoje, você vem comigo com recordações do escrivão Isaías Caminho de Lima Barreto. Olá, minha gente, boas-vindas ao Toró Aleatório. Eu sou o Thiago Costa e o comentário de hoje vai ser sobre recordações do escrivão Isaías Caminha, do autor Afonso Henriques de Lima Barreto. Este livro foi publicado em 1909 em formato de livro, esse romance, porque em anos anteriores, lá por 1907, o autor Lima Barreto ele chegou a ter um jornal chamado Floreal, onde ele publicou o começo dessa história em formato de folhetim. Infelizmente, o jornal não foi adiante por não conseguir um orçamento, conseguir um lucro para se manter e ele acabou sendo descontinuado. E o Lima Barreto precisou de esforços, de uma ajuda de além mar para conseguir publicar o seu livro. Esse livro foi publicado na editora Teixeira, em Portugal, em 1909, sendo assim a inauguração do Lima Barreto como romancista. Bom, a edição que eu tenho é do Clube de Literatura Clássica, né? Ela é uma trilogia contendo 3 obras do autor: Recordações de Livros de Caminho, Triste Fim de Policarpo Quaresma e A Vida e Morte de Gonzaga de Sá. A história se passa nos primeiros anos da Primeira República Brasileira, mais ou menos lá pelo ano de 1900, se não me engano, acontece em 1901. E nós sabemos que aconteceu a abolição da escravatura e não aconteceu melhorias ou ajuda para essas pessoas, para os escravos que foram libertos, certo? Então eles ficaram em uma situação completamente precária, abandonados pelo Estado. E existe muito essa ambientação nas obras do Lima Barreto, em especial em Recordações do escrivão Isaías Caminho. O protagonista, Isaías Caminho, ele é um rapaz negro que vem de uma família humilde no interior do estado. Ele vai ao Rio de Janeiro para estudar, ele quer se formar doutor, né? Então, para isso, ele vai com todas as economias dele, com economias que a mãe dele dá, o aperto no coração que ele sente ao se despedir da família, e da mãe ao saber que o filho vai passar por dificuldades, mas se ele quer realmente, talvez, alcançar o que ele quer, talvez ali naquela cidade vizinha, né, naquele interior, eles não iriam conseguir nada. Ele não iria conseguir nada. Então, mesmo com o coração apertado, ela permite que ele vá, né? Ela abençoa ele para que ele vá. E quando ele coloca os pés na cidade do Rio de Janeiro, ele já encontra o primeiro ato de racismo, quando alguém o questiona a sua cor, falando de uma forma pejorativa para com ele. É curioso que o Lima Barreto ele utiliza um narrador protagonista que fala essa história através de um relato. Ele está escrevendo, né? O próprio nome do livro já pode dar essa sugestão, né? Recordações do escrivão Isaías Caminho. Se trata de um livro que é como se fosse um diário, um relato muito íntimo, um narrador muito marcado, que divaga muito sobre as situações que vão acontecer no livro, as memórias que vão sendo colocadas nas páginas. E como essas memórias vão vindo e sendo colocadas no papel, o narrador ele vai comentando sobre essas coisas que aconteceram no passado com ele, que antes, lá no passado, ele não compreendia. Mas hoje, no momento que está acontecendo aquela escrita daquela narrativa, ele entende. Então, fica bem claro quando ele narra, quando ele pontua que na época que ele sofreu esse primeiro ataque de racismo, ele não compreendeu direito o que aconteceu com ele. Mas hoje, ele compreenderia que aquilo foi um ato de preconceito racial. E eu acho que essas pontuações, esses pontos, essas conversas que o narrador tem com a gente, elas são muito interessantes na leitura do livro do Recordações, porque acontece uma aproximação muito interessante entre o narrador, a história que está sendo narrada, e o leitor, porque eles três juntos, com os artifícios que o Lima Barreto coloca na sua escrita, causam uma verossimilhança para o romance. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos de fato com um manuscrito, um diário do Isaías Caminha, e isso causa uma aproximação muito grande, como se nós fôssemos pessoas íntimas dele. O livro tem 14 capítulos, né? Começa desde a saída dele da cidade natal dele, no interior, ele chegando na cidade do Rio de Janeiro, ele percebendo toda a corrupção que existe naquele local, toda a opressão que existe naquele ambiente, principalmente quando ele vai em algumas sessões da Câmara,
para saber como é o ambiente dos literatos, o ambiente dos bacharéis, o ambiente das pessoas intelectuais da cidade. Percebe que é tudo uma zona, que é tudo uma bagunça, que ninguém ouve ninguém, que eles falam mais palavras sem sentido do que sentido. Então ele fica muito abismado com isso que ele percebe. Ele vai recomendado para a cidade para falar com um doutor, né, um político que se chama Castro. E esse cara iria dar um emprego para ele lá, e com esse emprego ele conseguiria bancar a faculdade dele. Infelizmente, esse cara, ele chega a falar com esse cara, com esse Castro, só que ele dá o desdobro no rapaz, no Isaías, e vai embora, né, viaja e deixa ele à mercê da própria sorte. Com o dinheiro acabando, ele começa a ficar desesperado sobre as coisas, sobre o que pode acontecer com ele. Até que pinta, através de novas amizades que ele encontra pelo local, principalmente em bares, ele encontra um emprego em um jornal. E grande parte do livro, grande parte da passagem narrativa do livro se passa nesse ambiente jornalístico e na crítica que existe no texto a esse ambiente. O Isaías então se vê mergulhado nesse nível de poder que é colossal, que abrange desde os altos níveis de poder do Estado até os menores possíveis. Uma notícia de jornal sobre um determinado assassinato chama a atenção de toda a cidade. Um literato, um político que alcançou uma certa notoriedade chama a atenção de toda a cidade quando a pessoa que está escrevendo por trás consegue utilizar bem as palavras. E o Isaías Caminha vai descrevendo cada uma dessas pessoas que trabalham nesse jornal, que se chama O Globo na história. E nós vamos percebendo certos níveis de hipocrisia neles, né? Tem o crítico literário que não lê os livros, que ele faz as resenhas, que não vai aos shows de teatro, mas mesmo assim escreve e as pessoas compram, acreditam. E até os próprios autores acreditam que eles leram as suas obras, ouviram as suas peças de teatro. Esse jornal que ele trabalha, ele é responsável até por demitir pessoas. Então, na cidade do Rio de Janeiro, o jornal O Globo ele tem uma influência muito grande, porque ele pode tirar políticos do poder, assim como colocar políticos no poder. Isso é muito curioso na hora que o Isaías Caminha vai descrevendo todas as coisas que vão acontecendo. Dentro desse jornal, o Isaías ele acaba se acomodando. Mas não porque ele quer, é porque parece ser a única trabalho, a única função que possa existir naquele momento que ele possa exercer, né? Então ele chega a ser uma vida apática para ele, porque ele abandona todos os projetos que ele teve na vida. Ele não pensava mais nem na mãe, ele não pensava mais na família, ele não pensava mais nele. Então eram coisas que faziam que ele ficasse muito triste, desvinculado completamente da vida. Além de sofrer ainda dia após dia preconceitos raciais. Dentro do próprio jornal ele percebe isso. Quando ele é preso, ninguém acredita que ele trabalha no jornal, porque ele é negro. E negro é vagabundo, negro não trabalha, negro é bandido. E isso fica muito claro na cabeça dessas pessoas que estão ali em volta do Isaías nesse caminho. Então ele fica apático. Como é que ele consegue sobreviver? Como é que ele consegue subir com pessoas que sequer dão a mão para ele ou simplesmente empurram a escada que ele está tentando subir? Esse romance ele tem um caráter autobiográfico para o Lima Barreto, porque muitas das situações que acontecem com Isaías, muito da sua vivência, aconteceu de fato com o autor. Ele trabalhou em jornal, e esse jornal era o Correio da Manhã, e ele é transplantado para as páginas do Recordações como o jornal O Globo. E muitos dos personagens que trabalham nesse jornal e tal são caricaturas de pessoas que existiram de verdade naquele jornal. E isso fez com que o Lima Barreto até se tornasse uma pessoa não grata na época. Por esse caráter autobiográfico, ele foi muito criticado pela crítica especializada da época, crítica literária especializada da época, dizendo que, por você transplantar muito da sua vivência para uma obra, o caráter ficcional acaba caindo e a estética da literatura, da arte, acaba se perdendo. Quem sabe que é uma grande baboseira. Taxavam a sua obra prioritariamente como um roman Laclais, né, um romance de Chaves, eu posso traduzir de maneira muito literal. Porque, basicamente, esse tipo de romance, esse tipo de obras, é aquela obra que utiliza de personagens e situações
que são como vestidos, caricaturas para pessoas e situações que aconteceram de fato, né? Então, por ter esse caráter de verossimilhança, de muito próximo da realidade, era a primeira coisa que batia na camada do livro dele, na crítica que saiu da época, né? Parecia que essa barreira, não deixasse que eles transplantassem, que eles atravessassem ela. E o Lima Barreto ficava muito triste com isso, porque a essência da obra dele não era vista, né? Os questionamentos que ele tinha para colocar, as visões, os entendimentos, as reflexões. A obra dele tem uma estética de literatura militante. Ela apontava problemas sociais que aconteciam na cidade, apontava os problemas que tinha naquela primeira espécie de república que estava acontecendo, as mazelas sociais que aconteciam, as situações precárias das periferias que eles tinham na cidade, o preconceito racial massivo que tinha. Então eram coisas que estavam ali gritantes mesmo. A obra do Lima Barreto, ela não escondia, não floreava, não deixava em metáforas, coisas do tipo. E esse grito da obra dele, esse apontamento da obra dele, causava uma polêmica na época e as pessoas deixavam o livro dele de lado, deixavam a obra dele de lado, ou qualificando como um autor menor. E na segunda edição do livro, o Lima Barreto se vê numa posição de colocar um texto introdutório chamado Breve Notícia. Nesse texto, ele escreve como Lima Barreto como se ele estivesse recebendo uma cópia desses testemunhos de um amigo próximo dele chamado Isaías Caminha, e através dele como autor, Lima Barreto, ele conseguiu utilizar ele como um canal para publicar essas histórias, trazendo um caráter de metalinguagem muito curioso para a obra do autor. Mas mesmo assim não adiantou muito para que a crítica pudesse olhar com outros olhos para ele, né? Que chamavam muito e muito a obra dele de panfletário. E isso me leva a comentar sobre injustiça epistêmica, principalmente a injustiça testemunhal. De acordo com a filósofa Miranda Frick, em um livro lançado em 2007 chamado Epistemic Injustice, a injustiça testemunhal ela se baseia quando o ouvinte descredibiliza, esvazia o discurso do falante. E o centro dessa injustiça está o preconceito identitário, que é um juízo depreciativo sobre grupos sociais, mesmo que as evidências, mesmo que o discurso seja contrário, mesmo que as coisas que sejam passadas sejam verdades, né? Não é à toa que a gente vê casos e casos que aparecem nos jornais de jovens negros que são parados pela polícia por serem negros. Não existe um outro motivo. Como eu falei mais cedo, negro sempre é bandido, negro sempre vagabundo. E o Isaías sofre isso na obra dele. Quando ele é preso, por exemplo, e através do discurso dele ele fala que ele trabalha como em um jornal, o delegado não acredita, pelo simples fato de que ele é negro, como é relatado no livro, ele é mulato. E saindo das páginas, rompendo aquelas letras, o Lima Barreto sofreu isso também, quando tentava vender a obra dele, tentava mostrar a visão dele, tentava mostrar as críticas que ele tinha a mostrar. Por ele ser negro, por ele ser um autor negro, não existia credibilidade na escrita dele. Ele era um autor menor, era um autor que não sabia utilizar de uma estética literária tão boa quanto os grandes que existiam na época. Era um autor que o romance dele, que é um roman laclé, era utilizado só para falar sobre as dores pessoais que aconteciam com eles, eram relatos autobiográficos e não tinha aquela beleza da ficção. Baboseira, novamente. Para vocês terem noção, até a linguagem que o Lima Barreto colocava na sua obra foi criticada, dizendo que existia um problema com a linguagem dele. Mas, na verdade, ele queria que todas as pessoas lessem. Ele queria que uma pessoa da periferia lesse e compreendesse o que ele estava falando. Então, a linguagem mais popular que existia na obra dele, uma linguagem mais simples, era tida como um problema pelos intelectuais da época. Tanto que quando a obra dele foi levada para Portugal, para ser lançada, os editores lá de Portugal tiveram que cortar os brasileirismos que existiam na sua obra, para que assim ficasse com uma cara para ser publicado. A leitura de Recordações ela é sofrida. Tem seus momentos de sátira, tem um momento ou outro onde você realmente vai rir, você vai achar uma graça, mas não se resume a isso.
Se você for pegar textos para ler, coisas do tipo, você vai perceber que muitas pessoas colocam as histórias do Lima Barreto com histórias de ironia, de bom humor, engraçadas, mas vocês vão perceber que não é nada disso. Vocês vão perceber que são histórias que são muito cruéis e que o maior medo nessas obras é que muitas das coisas que acontecem nelas, muitas das coisas da visão dos personagens que estão sendo sofridos ali, acontecem até hoje. Esse é o maior medo. Lima Barreto foi um autor que foi muito injustiçado em sua época. Ainda hoje é injustiçado. Isso é uma outra história. Ele sofreu com depressão, alcoolismo, internações psiquiátricas. É que não conseguiu ver as suas obras sentirem a luz do sol em vida. Ele tentou 2 vezes vaga para a Academia Brasileira de Letras. Não conseguiu nenhuma. Na 3ª tentativa ele desistiu. Mas o Fernando Henrique Cardoso tem uma cadeira lá. Eu fico feliz em ver que a cada ano que está passando as obras dele vão ficando mais notórias. Esse ano mesmo, agora em 2021, alguns financiamentos coletivos das obras dele estão a todo vapor, como Clara dos Anjos, pela editora Escureceu. Essa própria edição do Clube de Literatura Clássica, que trouxe essas 3 obras dele muito interessantes do ano passado. O que eu quero com este vídeo é que você sinta vontade de ler Lima Barreto, sinta vontade de ler Recordações do escrivão Isaías Caminha. Espero que com a leitura do Isaías, você se torne um confidente das histórias que ele está narrando. Você consiga ter empatia pelo caminho tortuoso que ele passa. Que a gente consiga refletir que tudo aquilo que ele passa, tudo aquilo que ele relata, infelizmente ainda acontece até hoje. E o que nós podemos fazer sobre isso? Eu encerro esse comentário com um pequeno trecho de uma conferência escrita pelo Lima Barreto chamado O Destino da Literatura. A sua verdadeira força, a raça humana, é a inteligência. E o progresso e o desenvolvimento desta decorrem do fato de sermos nós animais sociáveis, dispondo de um meio quase perfeito de comunicação, que é a linguagem, com a qual nos é permitido somar e multiplicar a força de pensamento do indivíduo, da família, das nações e das raças, e até mesmo das gerações passadas, graças à escrita e à tradição oral que guardam as cogitações e conquistas mentais delas e as ligam às subsequentes. Portanto, meus senhores, quanto mais perfeito for esse poder de associação, quanto mais compreendermos os outros que nos parecem, à primeira vista, mais diferentes, mais intensa será a ligação entre os homens e mais nos amaremos mutuamente, ganhando com isso a nossa inteligência, não só a coletiva como a individual. A arte, tendo o poder de transmitir sentimentos e ideias sob a forma de sentimentos, trabalha pela união da espécie. Assim, trabalhando, concorre, portanto, para o seu acréscimo de inteligência e de felicidade. Bom, gente, aqui vai terminando o comentário de hoje. Eu estou começando a ler muito mais obras do Lima Barreto, muito por causa de um projeto de leitura coletiva que a minha namorada está fazendo, a Regina Almeida, no Instagram dela. Eu vou deixar na descrição o link do Instagram dela, onde você pode dar uma conferida e acompanhar esse projeto muito interessante que ela está fazendo. Atualmente nós estamos lendo Numa e a Ninfa, e logo mais virão mais obras do Lima Barreto, junto com lives sobre contos do autor. Então fiquem ligados, dê uma olhadinha no link da descrição que vocês vão gostar bastante desse projeto. Eu me vali de um pequeno ponto sobre as injustiças epistêmicas, principalmente a injustiça testemunhal. Se você ficou curioso sobre esse ponto, sobre esse apontamento que eu utilizei para ligar certos argumentos da minha análise, eu vou deixar um link na descrição para um artigo chamado Injustiças Epistêmicas, Dominação e Virtudes. Você pode também conferir o link na descrição desse artigo, que vale a pena a leitura. No finalzinho do comentário eu citei um trecho de uma conferência do Lima Barreto chamada O Destino da Literatura. Eu vou deixar um link também dele na íntegra, para você conhecer aí embaixo. Então, obviamente, gente, eu quero que vocês leiam Recordações do escrivão Isaías Caminha. E é um livro que está em domínio público. Então o link para você baixar também vai estar aí, e você não tem desculpa para isso. Eu vou colocar um último link para um artigo que é mais uma análise sobre como foi a recepção do mercado editorial, da crítica literária na época do Lima Barreto.
através de cartas que o autor escreveu e recebeu, e através de comentários que ele teve desses críticos nos jornais da época. O link também vai estar aí na descrição. Bom, agora finalizando de fato, se você gostou do vídeo, gostou do comentário, curta ele. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Se você já leu o livro Recordações ou qualquer outro livro do Lima Barreto, deixe seu comentário aí embaixo. Gostaria de saber sua opinião sobre. Se você gostou ou não gostou, fique à vontade. Se você ainda não leu, se sentiu motivado a ler, comente aí embaixo também com essas impressões que você pode ter sobre a obra. Então é isso, gente. Fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, lavem bem as mãos, vacina sim e até a próxima.